Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é para falar de um assunto um pouquinho polêmico, que é o motivo pelos quais o seu ensaio newborn pode fracassar. Essa versão aqui que eu estou gravando para vocês é para os fotógrafos. Eu vou ter uma versão para as mamães também, mas essa aqui é para os fotógrafos. Então tá aí, 5 motivos que podem fazer seu ensaio newborn fracassar. E o que vocês podem fazer para evitar que isso aconteça. O que acontece muito com os fotógrafos é frustração. Ele pode sim se frustrar sobre um ensaio newborn que ele fez e isso afetar o próximo, afetar o outro e afetar o outro e assim vai. No início, quando eu comecei a fazer ensaio newborn, foi em 2013 eu fiz o primeiro ensaio newborn. Quando eu fiz meu primeiro foi um sucesso e eu fui motivadaço, né? Caraca, vou fazer o próximo. E pá, deu errado. Outro ensaio, deu errado. Eu já, caí, eu comecei a já ficar frustrado e decepcionado com os resultados. E aí eu parei, fui fazer cursos, né? Fiz vários cursos e desde então começou a dar super certo e eu cheguei aos resultados que eu tenho hoje. Mas é normal, no início, principalmente quando você é fotógrafo inexperiente, está começando a fotografia newborn, você ter muitas frustrações. Então, para que isso não ocorra, vou passar aqui para vocês 5 dicas valiosíssimas para que você minimize os problemas que podem acontecer no ensaio newborn. Primeira coisa que eu acho muito importante você saber é que, independente de você, independente da mamãe, aquele bebê naquele dia pode não estar bem, tá? Ele pode estar tendo um desconforto. Lembre-se, o bebê recém-nascido, ele é muito imaturo ainda, né? Muitas coisas lá dentro do organismo dele está em desenvolvimento ainda e pode fazer com que naquele dia aquele bebê não esteja bem. Você tem que respeitar isso, não tem jeito. Um dos motivos de fracasso que deixa os fotógrafos frustrados é que aquele dia aquele bebê não dormiu, não quis dormir, chora muito, não adianta dar mamar e pode ser o motivo que ele não está bem no dia. Outro motivo, que aí sim esse motivo o fotógrafo tem parte de culpa, ele pode estar tendo um desconforto, seja ele térmico ou da posição que ele está naquele momento da fotografia. Tá? Então algumas poses podem gerar desconforto, e aí é legal você fazer alguns testes, principalmente de flexibilidade do bebê, e também a questão do desconforto térmico. Muitos fotógrafos não percebem que às vezes a umidade também pode afetar, não olha só para a temperatura. O ideal é que você mantenha temperatura e umidade satisfatórios para o ensaio. Um outro motivo que pode acontecer, né, para o seu ensaio não dar certo, é que às vezes você tem um intervalo entre mamadas muito pequeno, o bebê está se alimentando muito pouco, ele vai se alimentando de pouquinho em pouquinho, e aí você pega aquele bebê que acabou de alimentar, vai lá, começa a fazer as poses. Na segunda pose ele já está com fome de novo. E aí você dá a mamar. E aí na segunda pose está com fome de novo. E isso acontece muito frequente. Nossa, isso acarreta uma frustração para você, porque você não sabe o que fazer às vezes, não sabe como interagir. Às vezes a mamãe está lá dizendo, não, é isso mesmo que ele mama e acabou. E aí acontece muito de impactar na fotografia, principalmente porque aquele bebê não entra em sono profundo. Que aí já entra, inclusive, em mais um item, que é aquele bebê não consegue pegar o sono profundo. E aí não consegue pegar o sono profundo tem vários motivos, né? Um deles pode ser realmente a má alimentação, e a outra é que às vezes você, fotógrafo, não aguardou o tempo suficiente para aquele bebê entrar num sono mais profundo, e mesmo em sono leve, você acaba despertando aquele bebê na variação de poses, né? Na mudança de poses. Eu sei que é legal você tirar fotos do bebê sorrindo, e isso vai acontecer durante o sono leve, mas é importante que você respeite o sono do bebê e faça fotos, principalmente nas poses mais complexas, somente quando o bebê estiver em sono profundo. E aí o último motivo, e aí pode ser tanto do fotógrafo quanto da mamãe, um excesso de ansiedade para que tudo dê certo e falta de paciência, tá? Infelizmente, o ensaio newborn, você tem algumas coisas que fogem um pouquinho do seu controle. Então você precisa ter paciência para pensar
que você pode fazer e agir para que isso volte ao seu controle, né? Ensaios newborn. Eu já tive ensaio newborn que durou 1h30, eu já tive ensaio newborn que durou 4 horas e já tive ensaio newborn que eu precisei fazer em 2 dias diferentes. Acontece, você tem que ter previsibilidade, tem que prever que isso pode acontecer. Beleza, então aqui eu só joguei os problemas para vocês. Quais são as dicas que eu dou então para que você consiga minimizar esses problemas que eu acabei de citar? Primeira coisa é conhecimento. Gente, não é só porque você é fotógrafo, pai, ou você, mamãe, quer fazer foto do seu próprio bebê, que pronto, tá tudo certo, vou pegar meu celular aqui, tirar uma fotinha do bebê. Não, você tem que ter conhecimento sobre o seu bebê, conhecimento sobre a fisiologia do seu bebê, sobre o sono do seu bebê. Somente com esse conhecimento você vai saber aonde você pode pegar o bebê, aonde você pode, até onde você pode evoluir numa pose, até onde o seu bebê não sente desconforto. Você vai descobrir as fases do sono de um bebê e qual o melhor momento para tirar foto. Então, conhecimento é tudo. Se você não tem, e vai fazer os cursos. Hoje já tem muito curso online, né? Apesar de eu, Júlio, acreditar que ensaio newborn é um dos únicos cursos de fotografia que você precisa realmente estar na prática com alguém que tem experiência. Tá? Por exemplo, eu estou migrando minha carreira nesse momento, vou começar a fazer cursos para fotógrafos, né? Cursos lindos, maravilhosos, valiosos, mas eu não vou montar curso newborn, porque eu, Júlio, como valor, acredito que newborn você precisa fazer com a mão na massa, como vamos dizer, né? Com o bebê ali, com alguém experiente para te mostrar a posição, a postura, tá? Você ter um tutor, acho importante. Segunda dica essa é importante, muitos fotógrafos acabam deixando passar. Monte um guia para a mamãe. É um guia que antecede o ensaio. Ela vai ler aquele guia, tudo fechado, já está agendadinho, mamãe já pagou o sinalzinho lá, tá tudo certo para o seu ensaio com aquele bebê. Manda o guia para ela, tá? O que vai ter no guia? O guia vai ter que tipo de roupa ela vai botar o bebê, as rotinas daquele bebê no dia do ensaio, qual alteração vai ter que ter na rotina. Sim, precisa alterar sim algumas coisas da rotina. Evitar aglomeração, não faça do ensaio uma festa, um evento. Júlio, eu faço o ensaio newborn na casa do cliente. Na orientação no guia vai dizer para aquele cliente que excesso de pessoas no local podem influenciar e impactar o ensaio. A alimentação da mamãe. Júlio, eu não sou médico, não sou nutricionista, não posso falar sobre alimentação. Você pode oferecer para ela uma cartilha. Existe uma cartilha pronta, que não é da sua cabeça, é do Ministério da Saúde, que são os cadernos de atenção básica, e ele tem uma da saúde da criança. Fala sobre aleitamento materno e alimentação complementar. Então, esse caderno, se você pesquisar exatamente como eu falei aqui agora, você vai achar. Esse caderno, ele tem lá as dicas de alimentação para as gestantes. Primeiro, você precisa entender como fotógrafo que a alimentação pode impactar como esse bebê vai estar no dia. Então, o comportamento desse bebê, ele pode ser sim afetado, tá? Então, essa alimentação que eu estou falando é a alimentação da mamãe. Você, fotógrafo, não pode, em hipótese alguma, influenciar ou falar sobre a alimentação do bebê ou medicamentos para o bebê. Esse bebê está cheio de gases, cheio de cólica, por máximo que você já tenha passado várias vezes por experiências com isso, já saiba até o que para você resolveu ou não, não misture as coisas. Tá? Você não é médico, você não é nutricionista, você não é pediatra, não vá dar receitas para aquele bebê. Você está ali para fotografar ele. E aí sim, no dia do seu ensaio, você vai mandar aquele textinho para ela no WhatsApp. E aí, mamãe, como é que está o dia hoje? Como é que está seu bebê? Já pergunta como é que está o bebê, tá? E fale sobre o deslocamento da casa dela até o estúdio. E fale para ela não mexer no bebê, não tirar o bebê do bebê conforto, deixar o bebê com a roupa mais fácil, com abertura frontal, etc. Tá?
coisas importantes que você precisa informar para a mamãe para trazer o bebê e esse bebê vir o mais calmo possível para o seu ensaio. Então essa é a segunda dica que eu dou, super valiosa para você, o guia para as mamães e o seu contato, a sua aproximação com ela no dia do ensaio. Agora vamos falar da terceira dica valiosa para você. Prepare adequadamente o ambiente que você vai tirar as fotos. Se for no seu estúdio, lógico que você tem muito mais controle. Você vai ter controle sobre a desinfecção do ambiente, você vai ter controle sobre a temperatura, sobre a umidade, tá? O acesso. Então você vai ter muito mais controle. Se você for fazer na casa da mamãe, eu quando fazia na casa das mamães, eu já perguntava para ela, lembra que eu te falei na dica passada, que eu mandava mensagem perguntando como é que estava o bebê? Eu já perguntava para a mamãe como é que estava a temperatura lá no local. Se ela não tivesse termômetro, não tem problema. Eu pesquisava no bairro, no Google, como é que estava a temperatura. Tem locais em São Paulo que são muito gelados de manhã, principalmente perto a represas, perto a serra. Então, se a mamãe tiver aquecedores, pede para ela pegar um ambiente menor que tiver na casa dela, menor ambiente. Geralmente é o quartinho do bebê, ou um quartinho lá de hóspedes. E pede para ela já ligar o aquecedor naquele local, para quando você chegar, você ter pequenas correções apenas. E aí, você já dá, se você for fazer lá na casa da mamãe, você está no deslocamento, está chegando, falta 20 minutos para você chegar na casa da mamãe, 15 minutos, já liga para ela e já fala, mamãe, vai dando leitinho, esvazia a sua mama, deixa sair bastante o leite, deixa o bebê beber bastante leite. Que aí quando você chegar, aquele bebê já vai estar praticamente saciado. Lembrando que é importante você saber sobre o aleitamento materno, você é fotógrafo, saber que o final da mamada, né, ele sempre vai ter mais gordura. Isso vai saciar muito mais o bebê ter muito mais sono do que um bebê que sacia de pouco em pouco. E aí, por fim, a última dica que eu te dou, fotógrafo, é que você domine a sessão fotográfica, tá? Domine, mostra que você sabe lidar com o bebê. Então, quem vai manusear o bebê para fazer o bebê dormir, quem vai colocar ele na pose, quem vai fazer as poses é você, fotógrafo, tá? Domina essa sessão. A gente sabe que tem algumas vovós, principalmente vovós, que vão lá e, você não está conseguindo fazer dormir, me dá aqui que eu vou fazer dormir. Então, cuidado, tá? Porque você pode perder o controle, e aí você perdendo o controle, realmente, vai tender ao seu ensaio não ter sucesso, ou ter um sucesso, não diria parcial. Sabe quando você fez as fotos, mas não ficou satisfeito com o resultado? Pode acontecer, tá? Então, essas são as dicas que eu dou para vocês, para aqueles 5 motivos da frustração, 5 motivos para acontecer um fracasso no seu ensaio newborn, que eu citei mais anteriormente. Muito obrigado. Se você ainda não me segue que eu vou dar bastante conteúdo para você, fotógrafo. Curte esse vídeo, por favor, para engajar muito mais e esse vídeo chegar a muitos outros fotógrafos que também são iniciantes e estão tendo problemas com o ensaio newborn. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado. Fiquem com Deus.